Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Bom pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui para estar falando um pouco sobre o que aconteceu ontem com o jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio. Eu acredito que vocês já devem estar sabendo porque de ontem à noite para cá viralizou. Todo mundo tá comentando, tá falando sobre. Mas se você não sabe, eu vou fazer um resumo aqui rapidinho, antes de comentar. Pra quem não sabe, pessoal, o jornalista Oswaldo Eustáquio, semana passada, se eu não me engano, ele foi preso novamente a mando do ministro Alexandre de Moraes, naquelas investigações lá inconstitucionais, aqueles inquéritos lá constitucionais que estão sendo feitos. E semana passada ele foi preso novamente, sofreu busca e apreensão em sua casa e ficou preso lá em Brasília. E ontem, pessoal, é, por volta de 2h30 da tarde, o jornalista Oswaldo Eustáquio foi levado às pressas para o hospital de base lá de Brasília, onde foi internado. É, para começar a história, quando eu comecei a acompanhar ontem, eu já achei estranho porque o seguinte, ele deu entrada no hospital às 2h30 da tarde. Porém, pessoal, nem o hospital, nem o estado, nem a polícia ou os responsáveis pela delegação onde o Oswaldo Stark estava preso, simplesmente não informaram a família dele que ele deu entrada no hospital. Se eu não me engano, pelo que eu acompanhei, a esposa do Oswaldo Eustáquio só ficou sabendo que ele havia sido encaminhado para o hospital lá de base de Brasília, porque uma pessoa que estava na recepção e conhecia o Oswaldo Eustáquio, viu ele chegando numa cadeira de roda, achou estranho, comunicou a esposa dele, isso se eu não me engano já 6h30 da noite, sendo que ele tinha sido levado 2h30 da tarde, o que eu achei estranho. Enfim, aí ele comunicou a esposa ligou para o advogado e eles foram até o hospital. E para a história ficar um pouco mais estranha, quando a esposa chegou no hospital, ela simplesmente foi impedida de ver o marido, de ver o Oswaldo. O que por si só já é uma coisa bem estranha, né, pessoal? Porque o cara sofre um acidente, é levado para o hospital e a esposa dele é proibida de ter informações do estado de saúde dele. Saber se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá bem, se ele se machucou gravemente, enfim, simplesmente. Primeiro, eu vi num vídeo, se eu não me engano, com a Regina Vilela, a esposa dele comentando que quando ela chegou no hospital, chegaram a informar para ela que ele não havia dado entrada no hospital. Mas aí, pessoas que estavam lá informou que ele havia dado entrada sim, que ele estava lá. O que é estranho. Porque o hospital quis esconder que ele deu entrada lá? No mínimo suspeito. Aí, um pouco mais tarde, a deputada Bia Kiss foi até o hospital para tentar conseguir informações, já que a esposa e o advogado não estavam tendo acesso. A deputada foi até lá no hospital e conseguiu autorização para que ela e o advogado dele, do Oswaldo Eustáquio, se não me engano, conseguisse conversar com o jornalista e com os responsáveis lá do hospital. Enfim, não cheguei a ver, pessoal, se a Bia Kiss conversou com ele, mas o advogado sim. Tanto que o advogado ele postou um vídeo, há um vídeo dele na internet, contando o que supostamente teria acontecido com o jornalista. E por que eu digo supostamente, pessoal? Porque, como eu disse, essa história está muito estranha, está muito mal contada. E a versão que passaram, inclusive o advogado disse que o Oswaldo confirmou essa versão, de que ontem ele estaria lá na cela dele, deitado de boa, e que o chuveiro lá da cela teria estourado do nada, teria simplesmente estourado sozinho, e começou a vazar água pelo cano lá do chuveiro. Como estava vazando muita água e enchendo a cela, o Oswaldo teria subido em cima do vaso para tentar tampar esse cano e impedir a água de continuar alagando a cela. Nisso, ele teria escorregado e batido as costas no vaso sanitário, o que teria fraturado a quinta vértebra do jornalista, pessoal. E por isso ele teria sido encaminhado para o hospital devido ao acidente. Bom, pessoal, é uma história que poderia ter acontecido?
Sim, poderia. Poderia muito bem ter dado um defeito no chuveiro, o cara subiu para acertar, escorregou, bateu as costas e não machucou. Normal, perfeito, pode acontecer. Só que o que eu acho estranho, pessoal, é que se foi realmente um acidente que aconteceu, porque assim que ele deu entrada no hospital, não comunicaram a família, não avisaram a esposa. Porque quando a esposa e o advogado chegou no hospital, o hospital tentou abafar a entrada do jornalista lá, dizendo que ele não tinha dado entrada no hospital e depois ficou provado que sim, que ele deu entrada. Então, pessoal, é uma coisa é uma história assim que ainda, pessoal, eu ainda estou acompanhando, mas é uma história que ainda tem muita ponta solta, muito estranha, muito esquisito, porque tá certo, o Oswaldo confirmou. Primeiro, pessoal, isso foi segundo o que passaram para o advogado dele. A gente não sabe realmente se o advogado chegou a conversar presencialmente com o Oswaldo, porque na verdade ele leu uma carta que o Oswaldo teria escrito. Aí a pergunta é: ele recebeu essa carta das mãos do Oswaldo Eustáquio ou de alguém do hospital? A gente não sabe. Então, por isso que eu estou tratando como supostamente uma carta escrita por ele, ele confirmou o acidente. Mas é que nem eu digo, pessoal, se foi realmente um acidente, por que tentar abafar a entrada dele no hospital? Por que não avisar a família que era o correto? Por que não avisar a esposa? Por que não deixar a esposa visitá-lo, conversar com ele, ver se ele está bem? Até para que ela se acalme e acalme os filhos dele. Que a família está preocupada. E eles ficam escondendo. Então isso é muito, muito. Essa história está muito macabra, pessoal. A gente está acompanhando, eu estou acompanhando aí o que sai na internet, para trazer informações mais detalhadas para você. Mas o intuito desse vídeo, pessoal, é infelizmente notícia ruim. Porque, como eu disse a você, na suposta queda, o Oswaldo Eustáquio teria batido essa região das costas no vaso sanitário e isso fraturou a quinta vértebra dele. Infelizmente, o jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio, ele está paraplégico, ele está sem o movimento das pernas. Ainda não se sabe se isso vai ser permanente ou se pode ser revertido, se ele pode voltar a andar, mas infelizmente até o momento o que se sabe é que ele está paraplégico e pelo que eu apurei, ele vai ter que ser levado para um outro hospital, porque o hospital de campanha não tem a máquina para fazer, acho que se eu não me engano, uma ressonância para saber de forma detalhada o estado dele mesmo, se a fratura é grave, se realmente ele vai ficar paraplégico ou se ele tem possibilidade de voltar a andar. Então eles, pelo que eu entendi, eles estão tentando transferir ele para um hospital particular que possa dar um diagnóstico mais preciso. Mas eu só queria registrar mesmo essa triste notícia que infelizmente devido a esse acidente que ele sofreu dentro da cadeia, onde o Estado era responsável por ele, ele infelizmente perdeu o movimento das pernas e está paraplégico, pessoal. Infelizmente, nos resta agora orar pelo Oswaldo, orar pela família dele e ficarmos em cima para que essa história seja apurada, seja verificada, para se confirmar se realmente foi um acidente ou não, pessoal. Porque, como eu disse, ainda está muito suspeita essa história, está muito macabra, está muito tenebrosa. São muitas pontas soltas, muitas contradições. Enfim, como a gente não tem nenhuma prova, por enquanto cabe a gente acreditar que sim, foi um trágico acidente, que infelizmente ele sofreu esse acidente dentro lá da cela e orar para que Deus possa abençoar o Oswaldo, abençoar a família dele e que, se possível, Deus permita que ele volte a sentir suas pernas e volte a andar para que ele continue lutando pelo país, lutando pelo Brasil e denunciando todos os esquemas de corrupção que ele sempre denuncia. E é o que eu falei, pessoal, o que deixa mais suspeito é que a gente sabe que tem denúncias de que teria planos para matar o Oswaldo dentro da cadeia. E aí depois de ele ser preso, acontece esse acidente, tentam encobrir a entrada dele no hospital, enfim, vão ficar em cima, mas ao que tudo indica, até agora parece sim que realmente foi um acidente trágico, um acidente triste que infelizmente deixou o nosso querido Oswaldo Eustáquio paraplégico. E vou pedir, pessoal, que vocês rezem por ele, rezem pela família dele, rezem pela recuperação dele e vamos continuar acompanhando.
E se gostaram do vídeo, pessoal, vou pedir que vocês curtam, compartilhem, deixem o like. E por favor, pessoal, dê uma força aí pro canal. O canal é pequeno, só tem 23 inscritos, tá começando agora. Dê uma força aí pra gente, se inscreva no canal se for possível. Não vai te custar nada, não vai tomar seu tempo. É só você ir lá em se inscrever, clicar o sininho das notificações e dar essa força, essa moral aí pro canal que tá começando agora. Eu sou um cara conservador que também luta pelo conservadorismo, pela direita e pela família tradicional e os valores judaicos cristãos. Então, se você gosta do conteúdo, se você também é conservador e puder me dar essa força, essa moral, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.